A Lei de Fomento às Periferias, aprovada no ano passado, beneficiou 30 grupos que puderam levar arte e educação para regiões socialmente vulneráveis da capital. Em 2018, um novo edital vai distribuir cerca de 7 milhões de reais entre grupos que forem contemplados. Virada cultural, Bienal de Arte, museus históricos, de arte contemporânea, teatros, casas de show. São Paulo respira cultura, mas o ar parece ser soprado com mais frequência no centro expandido da cidade. Para diminuir um pouco a desigualdade em relação às áreas periféricas, foi criada a Lei de Fomento à Cultura da Periferia. É uma demanda que a gente tem, né, por conta do orçamento da cidade. Ligado à periferia, são poucos os recursos, né? Então a ideia era inverter a lógica, né? Porque o orçamento da cidade ficava concentrado no centro, para 2 milhões de pessoas, e o restante dos 9 milhões ficava com 30% do orçamento, né? O primeiro edital saiu no final do ano passado. O coletivo Quilombaque, que atua em Perus, na Zona Norte, foi um dos 30 contemplados. Com a verba recebida, promoveu, ao longo de 2017, oficinas de arte e cursos de formação política para os jovens da região. A arte e a cultura, né, ela tem várias finalidades. Uma primeira delas foi de enfrentar o genocídio da juventude, gerando condições concretas. E aí, em vez da gente formar, sabe, telemarketing, etc., vamos formar artistas. É ao mesmo tempo que você forma artistas, você forma educadores de desenvolvimento para o bairro. Na Zona Sul, maluco, cotidiano difícil. Extremo oposto da cidade, Zona Sul. Entre saraus e hip-hop, os agitadores culturais do Perifatividade têm finalmente, depois de 7 anos, uma sede própria. Nos saraus, a gente foi conhecendo outras pessoas. Daí a gente percebeu que havia um interesse por essas expressões culturais vinculadas com a literatura que a gente estava fazendo. Com casa fixa, o grupo consegue oferecer cursos gratuitos. Cursos de formação em direitos humanos, audiovisual, defesa pessoal, inglês, espanhol, IMC. Ter um ponto de referência de cultura aqui na região do Fundão do Ipiranga, que é esse sonho que nós realizamos através da Lei do Fomento da Periferia e através da nossa luta de resistência. Os coletivos circulam pelas regiões da cidade. O Dolores Boca Aberta, que a gente está vendo aqui atrás, por exemplo, já se apresentou lá no Quilombaque, em Perus, e agora apresenta essa peça de teatro para encerrar o ano na própria comunidade em que atua, aqui no Jardim Triana, na zona leste da capital. Ocupar os espaços públicos com cultura é um dos objetivos desses coletivos. A ideia do projeto é um período de pesquisa sobre as manifestações muito pautada na questão do rolezinho, que alguns anos aconteceu na periferia, né? Da gente, um corpo estranho em lugares socialmente não convencionais, né, que aquelas pessoas não esperam adentrar e dar de cara com os pobres, né? Apesar da conquista, os coletivos se depararam com dificuldades na hora de prestar contas. Nós tivemos problemas sérios de comunicação, né, problemas sérios com relação às burocracias. Na verdade, assim, a nossa parte foi cumprida, né? A questão é que a gente não teve o retorno, por exemplo, né, que é a contrapartida financeira da prefeitura. Estamos desde agosto sem receber, né? E com a nossa prestação de contas na fila de espera. A Secretaria Municipal de Cultura diz que o atraso no repasse de dinheiro foi causado por falhas de alguns grupos na prestação de contas. Se eles cumpriram as contrapartidas necessárias e o que às vezes, infelizmente, atrapalha alguns coletivos, tem a documentação em dia, porque às vezes os coletivos, pela sua própria natureza, muitas vezes não estão formalizados de uma maneira que é necessária hoje para dialogar formalmente com o mundo público. Então, às vezes, o cara, por exemplo, não paga uma multa de trânsito e está sujo no cadinho. A gente não pode pagar. Tem uma certidão negativa que virou positiva de alguma coisa que ele não está. Então, às vezes acontece isso, a nossa equipe informa e, resolvido o problema,
o pagamento é feito. Não há nenhum problema de falta de dinheiro. Os vencedores do segundo edital já foram divulgados. Eles vão receber cerca de 7 milhões de reais e também devem ganhar uma ajuda da Secretaria de Cultura, que vai oferecer cursos de como elaborar projetos e de prestação de contas. A gente ficou muito preocupado com essa dificuldade que os artistas da cidade estão enfrentando. E a gente quer que as pessoas possam se inscrever. Outra coisa importante que a gente também quer fazer é ensinar para as pessoas as diferenças entre os diferentes editais. Porque, às vezes, o artista ou o coletivo não está preparado, por exemplo, para entrar no Fomento ao Teatro. A exigência para você ganhar um edital do Fomento ao Teatro é muito maior. Será que não é hora desse grupo entrar só no VAI? Ou no edital do Fomento à Periferia? Mais espaço para a arte que é feita fora do centro é o que querem os coletivos das periferias em 2018. Você encontra entre esses sujeitos que moram, né, nas margens, esses sujeitos são fazedores, criadores de arte, né? E também eu acredito que não só aqueles que fazem, mas também mobilizar as outras gerações, né, para que se continue, né, e que se abranja cada vez mais esse trabalho, justamente chegar uma outra voz, fora a voz da cultura de massas, né, para todas as massas. De pé em pé.